Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 10º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, a primeira leitura é tirada do livro da sabedoria. Este livro recorda como foi a libertação do Egito. Foi numa noite que o Senhor passou, mas os filhos de Israel já estavam esperando, porque sabiam que o Senhor havia jurado dar a terra de Canaã para Abraão e os seus descendentes. E sabiam que o Senhor havia dito a Moisés que iria passar naquela noite para ferir de morte os primogênitos do Egito, poupando os filhos dos hebreus. Esta noite foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Os piedosos filhos dos bons, os piedosos filhos dos justos, ofereceram sacrifícios secretamente, o sacrifício do Cordeiro Pascal, que deveria ser macho, de 1 ano, sem defeito, e deveria ficar reservado do dia 10 de Nissan até o dia 14 do mês de Nissan, e todos deveriam imolá-lo à tarde. Este cordeiro deveria ser comido às pressas, junto com pães ázimos e ervas amargas, porque o Senhor iria passar. Deveria ser comido com os rins cingidos, com uma corda amarrada na cintura e com um cajado na mão, porque o Senhor iria passar. E o sangue desse cordeiro, colocado sobre as portas, serviria de sinal de salvação. Ao ver aquele sangue, o anjo passaria adiante e não haveria para aquela casa o flagelo exterminador. Então, os piedosos filhos dos justos, de comum acordo, fizeram este pacto. Os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Eles seriam solidários nos benefícios a receberem com a saída do Egito, e também nos perigos que eles iriam sofrer naquela viagem. Enquanto isso, entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Esses cânticos a que o autor se refere são salmos, salmos de louvor. Os hebreus sabiam que estavam numa terra estrangeira, sabiam que estava prometida para eles uma terra melhor, e sabiam que o Senhor iria passar, e sabiam que deveriam estar vigilantes. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala da fé. A fé é um modo de possuir aquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé se dirige, portanto, ao futuro e ao invisível. O autor da carta, neste capítulo 11, repete inúmeras vezes: foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, dando o exemplo dos santos patriarcas do Antigo Testamento. No trecho de hoje, a atenção é detida sobre Abraão, o nosso pai na fé. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança, a terra de Canaã, e partiu sem saber para onde ia. Ele deixou a segurança que havia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde habitava o seu pai Taré e a sua família, e foi para a terra de Canaã, para ele desconhecida. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, e não só ele, mas depois o seu filho Isaque e o filho de Isaque, Jacó. Todos eles habitavam em tendas como estrangeiros naquela terra, pois Abraão esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Abraão sabia que ele estava lá como peregrino. Foi pela fé que Sara, esposa de Abraão, embora estéril e de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou digno de fé o autor da promessa, que foi o próprio Deus. Por isso, de um só homem, já marcado pela morte, Abraão, nasceu uma multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia das praias do mar. Foi o que Deus prometeu a Abraão, que assim seria a sua descendência. Todos estes morreram na fé. Não puderam ver a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe
e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e até teriam tempo de voltar para a terra que deixaram, se quisessem. Abraão poderia ter voltado para a Mesopotâmia, mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, nascido milagrosamente. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único. Aquele filho, acerca do qual havia sido dito, é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. É que Abraão estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. A morte do carneiro, que foi imolado no lugar de Isaque, é como que um símbolo da morte e ressurreição de Isaque. E assim ele recuperou seu filho. Portanto, o autor da carta aos Hebreus fala da fé dos antepassados com um acento sobre a fé de Abraão, para lembrar que nós também devemos conservar a fé. Nós temos uma pátria que não é aqui. Nós caminhamos para o céu. A nossa cidade está alicerçada pelo próprio Deus. Nós temos bem melhores e maiores do que aqueles que nós temos agora. E devemos estar preparados para quando o Senhor nos chamar. O tema da vigilância aparece hoje no Evangelho. Inicialmente, o Senhor diz que não devemos ter medo, porque foi do agrado do Pai dar a nós o reino. Depois, Jesus nos convida ao desapego. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Os tesouros de caridade duram para sempre. O valor sobrenatural das nossas boas obras permanece eternamente. Onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Corações ao alto. E o povo responde: o nosso coração está em Deus. Lá está o nosso tesouro. Agora o Senhor fala explicitamente sobre a vigilância. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Rins cingidos lembram os hebreus no Egito à espera da passagem do Senhor. Lâmpadas acesas lembram aquelas virgens que se conservaram prudentes para ir ao encontro do noivo quando ele chegasse para a festa de casamento com a noiva. As virgens eram damas de companhia da noiva. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, vigilantes quando chegar. O que quer dizer acordado? O que quer dizer vigilantes? Em estado de graça, praticando obras que têm valor de eternidade, com a fé ardendo pela caridade, operando pela caridade. Isto é estar acordado, isto é estar vigilante. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Que coisa linda! O Senhor vai se fazer servo daqueles servos que ele encontrar vigilante. O Senhor vai amarrar uma corda na sua cintura, vai se cingir como alguém que está servindo à mesa e vai servir aqueles que ele encontrou vigilantes, para que eles participem da ceia eterna. E caso o Senhor chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão iria chegar, vigiaria e não deixaria que arrombassem a sua casa. Mas o ladrão não avisa. Portanto, o dono da casa tem que vigiar sempre. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E quando ele vier, ele vai querer que nós entreguemos a ele os nossos bens multiplicados. Não poderemos enterrar os nossos talentos, conforme outra parábola que o Senhor contou em outra ocasião. Mas temos que entregar aquilo que o Senhor nos deu e mais um rendimento.
Então Pedro perguntou: Senhor, tu contas essas parábolas só para nós ou para todos? A resposta é: vale para todos, mas de um modo especial para os apóstolos, para aqueles que têm um cargo de direção de almas, que devem alimentá-las, conduzi-las, salvá-las. E o Senhor, então, em resposta direta à pergunta de Pedro, diz: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Essa passagem me faz tremer, porque eu sou esse administrador que Deus colocou para dar a vocês comida e não deixá-los passar fome. Os padres têm que prover a alimentação espiritual dos seus fiéis, que lhe foram confiados. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e enquanto ele demora, começar a espancar criados e criadas, comer, beber e embriagar-se, ai de nós que temos um cargo pastoral, ai de nós que temos pessoas que dependem de nós para se salvar. O Senhor daquele empregado chegará no dia inesperado, numa hora imprevista, e o fará participar do destino dos infiéis. Haverá uma diferença entre aquele que pecou sem conhecer a vontade do Senhor e aquele que pecou conhecendo a vontade do Senhor. Nós, católicos, teremos um castigo mais severo, porque nós conhecemos a vontade do Senhor. Seremos chicoteados muitas vezes. Os que não receberão tanto quanto nós, por exemplo, os evangélicos, também eles receberão um castigo, mas um castigo menor do que o nosso. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Essas palavras são terríveis para todos aqueles que são chefes, dirigentes, coordenadores, porque a chefia é serviço. E agora, o que vamos fazer diante de tanta exigência? O Senhor é um homem severo. Ele não aceita apenas que aquele que recebeu um talento devolva o único talento que ele lhe deu. Ele quer que o talento seja multiplicado. E como nós poderemos entregar ao Senhor os bens que recebemos no nosso batismo, os dons, as virtudes multiplicados ao Senhor, se é tão difícil até conservar aquilo que já temos? Como fazer isso? A resposta a esta pergunta está neste livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livro não foi uma revelação particular, não foi resultado de uma aparição, nada disso. Este livro foi fruto de um estudo teológico que este santo fez sobre o melhor meio de honrar Jesus Cristo, que é honrando Maria Santíssima, a criatura que mais se conformou a ele. E de todas as devoções a Maria Santíssima, ele pesquisou ao longo da história e diz não ter encontrado nenhuma melhor do que esta que ele chama de prática perfeita, de devoção verdadeira. Esta devoção consiste em entregar a Maria Santíssima tudo aquilo que nós recebemos, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens interiores e exteriores e até o valor das nossas boas obras, presentes, passadas e futuras, para que ela disponha de tudo e faça a gerência espiritual, para que os nossos bens não se percam, mas sejam multiplicados. Este livrinho é apelidado de O Livro de Ouro, embora o nome dele seja Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu demorei muito a consagrar-me a Nossa Senhora na qualidade de escravo, para ser mais perfeitamente escravo de Jesus Cristo, renovando nas mãos dela os votos do meu batismo. Demorei anos e gostaria que vocês não fizessem como eu. Este livro eu recebi de presente, mas anos depois é que eu fui resolver lê-lo e fazer esta consagração. Quando eu estava doente no hospital, internado, foi aí que eu resolvi ler o livro todo
e preparar-me para me consagrar a Maria Santíssima. A preparação é longa, dura 33 dias. 12 dias para desapegar-se do espírito do mundo, uma semana para conhecer a mim mesmo, uma segunda semana para conhecer a Virgem Maria e uma terceira semana para conhecer a Jesus Cristo. Eu não fiz as contas para saber em que dia iria cair a minha consagração a Maria, mas, sem que eu planejasse, eu terminei a preparação no dia 14 de setembro e me consagrei a ela no dia 15, festa de Nossa Senhora das Dores. A data foi escolhida por ela, não por mim. E agora eu pretendo renovar a minha consagração. Para renovar, eu vou preparar-me 33 dias antes, ou seja, a começar do dia 13 de agosto. Quando eu mostrava esse livro para os meus paroquianos, quando eu era recém-ordenado, e quando eu convidava-os a fazer essa consagração, eles diziam: padre, isso aqui está muito difícil, nós não entendemos essas palavras, essa linguagem está um pouco obscura. Então eu resolvi escrever um livrinho que fosse uma explicação popular do Livro de Ouro. O livrinho recebeu o nome de O Livro de Ouro ao Alcance de Todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esse livrinho foi aprovado por Dom Manuel Pestana Filho e depois por Dom João Wilk. Este livrinho não dispensa a leitura do tratado, mas ele ajuda a compreendê-lo. A partir desta segunda-feira, eu vou fazer um conjunto de vídeos, sempre às 20 horas, que serão publicados no YouTube e no Instagram. O nome do canal é Padre Lodge. Vocês façam o favor de se inscrever e de assistir todos os dias, até o dia 15 de setembro. Se você quer, de fato, consagrar-se a Maria nesse dia, ou renovar a sua consagração, você vai precisar acompanhar os vídeos com esse livrinho. Que Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.